Bem-vindo e bem-vinda para a nossa celebração deste domingo. Que a graça e o amor de Deus nos acompanhem no ouvir e meditar da Santa Palavra de Deus. Conforme as palavras de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ali está escrito: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Que palavra bonita que quer nos orientar para a nossa celebração. Entreguem todas as suas preocupações a Deus. É para isso que nós convidamos para o celebrar do culto ao nosso Deus, para colocar nas mãos de Deus nossas preocupações, nossas angústias, também nossa gratidão e ouvir da palavra de Deus todo o incentivo para viver e comungar da nossa fé entre irmãos e irmãs em Cristo. Que Deus nos acompanhe e nos abençoe para o meditar da sua palavra, para o celebrar deste culto, onde nós queremos chegar até você através da palavra e das canções dirigidas a Deus. Vamos todos, a cada vez que nós nos encontrarmos assim pelos meios da internet, voltar nossas mentes e corações, nossos pensamentos ao amor e à palavra de Deus. Por isso nós queremos iniciar este culto em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido você a fechar os seus olhos, vamos falar com Deus em oração, dizendo assim: Senhor, nosso Deus e Pai, graças te rendemos, porque mais uma vez a Tua palavra chega aos nossos ouvidos, atinge nossas mentes, fortalece a nossa fé e motiva a vivermos de todo o coração dedicados a Ti. Guarda-nos, ó Deus, agora quando queremos ouvir a meditação da Tua palavra. Inspira-nos na nossa fé e dá-nos a Tua paz e o Teu amor. Em nome de Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo, um só e verdadeiro Deus, vive e reina eternamente. Amém. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do meu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas, vem meu pão, devo partir com meu irmão. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, os versículos 24 a 30, Jesus traz a parábola do joio e do trigo. E sobre este texto, convido você a meditar para o nosso culto de hoje. Se você tem a sua Bíblia, vale a pena sempre abrir a Bíblia e acompanhar, ler, reler, depois do momento da meditação, guardar o texto, ler ele outra vez para o alimento da sua fé. Em Mateus 13, versículos 24 a 30, está escrito assim: Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo a erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu.
Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: Patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu o patrão. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, podem arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois, colham o trigo e ponham no meu depósito. Até aqui, esta palavra do Evangelho. Que a graça e a paz de Deus, o amor e a comunhão em nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, sejam com vocês. Amém. Esta parábola de hoje nos fala mais uma vez sobre o semear. No domingo passado, nós ouvimos a parábola do semeador, aquele que lança as boas sementes e dos diferentes terrenos onde essas sementes vão cair. Na parábola de hoje, Jesus nos fala do que foi semeado, o trigo e o joio. No meio dessa parábola, aparecem os empregados perguntando: o que vamos fazer? Vamos arrancar o joio do meio do trigo? Jesus, um pouquinho mais para frente no Evangelho, o próprio Jesus vai explicar o significado dessa parábola. E não precisa ir longe para entender que o joio e o trigo está relacionado ao mal e ao bem que está no mundo. Então, arrancar ou não arrancar o joio, o mal, eis a questão. Na parábola, Jesus traz o exemplo de que o patrão, o dono das terras, disse para não arrancar o joio, para deixar crescer. Lá no final da colheita vai haver a separação entre o joio e o trigo. E aqui nós temos um dos grandes ensinamentos que nosso Senhor Jesus nos deixa. Não cabe a nós a separação entre o bem e o mal. Não cabe a nós o julgamento de dizer: este é o joio, aquele é o trigo. Pergunto para você: você é joio ou você é trigo? Como é que nós podemos fazer essa separação? No momento em que nós nos colocamos a julgar o nosso semelhante e a dizer: este é do bem, este é do mal, nós corremos o risco de errar na leitura das pessoas. Pode ser que nós apontamos alguém como uma pessoa má e que no fundo seja uma pessoa boa. E assim vice-versa. Corremos o risco de julgar pelas atitudes e não pela pureza ou pela intenção do coração das pessoas. É Deus quem conhece as pessoas, o seu íntimo, os seus pensamentos, o seu coração. E Deus saberá separar o bem do mal. Por outro lado, as Sagradas Escrituras nos lembram e nos ensinam, através das cartas dos apóstolos, que o bem e o mal está dentro de nós. O joio e o trigo somos nós. Nós somos o trigo, nós somos o bem, mas também nós somos o joio, também em nós está o mal. Por isso, quando nós julgamos os outros, nós corremos o risco de não saber fazer o julgamento conforme Deus sabe fazer. Nós somos chamados e motivados a partir de nós e do nosso íntimo, lutar para que o mal se afaste de nós. Somos chamados, a partir da nossa fé, a colocar o bem como voz mais alta. Mas o bem e o mal convivem conosco dentro de nós. As tentações, o ódio, a inveja, os sentimentos que causam mal às pessoas podem alimentar e fazer crescer em nossa vida o joio, o mal. Por outro lado,
se nós alimentamos a nossa vida com boas atitudes, com boas palavras e, sobretudo, com a palavra de Deus, então nós fazemos crescer o bem, crescer o trigo em nós. Então, veja bem, não nos cabe julgar e fazer a separação, porque o bem e o mal estão junto de nós, estão em nós. Cabe a nós lutar para que nós sejamos trigo, mais do que joio. Cabe a nós lutar para que, a partir da nossa fé, nos deixemos levar pela boa semente lançada por nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós também sejamos boas sementes. Porque se nós nos colocamos na posição de julgar e de fazer a separação, como o texto diz, corremos o risco de arrancar o trigo quando nós queremos arrancar o joio. Ou seja, corremos o risco de julgar como pessoas ruins aquelas que são más, de apontar defeitos onde não tem. Não nos cabe essa separação. Cabe a nós confiar que Deus fará a colheita e nós nos esforcemos para que vivamos o caminho do bem, para que trilhemos no bom semear da boa palavra de Deus, para que nos firmemos na nossa fé e coloquemos-nos dispostos a viver conforme a vontade de Deus. Ao finalizar dessa reflexão, vale lembrar, ainda estamos vivendo tempos difíceis e não temos noção, previsão de quando isso vai acabar. Você vê ao fundo a igreja vazia. Certamente bate um sentimento de saudade, bate um sentimento de querer estar na igreja e como nós gostaríamos de estar. Mas ainda é tempo de cuidar uns dos outros. E como igreja, nós também somos chamados a cuidar uns dos outros. Por isso nos esforçamos para chegar até você através dos meios de comunicação, para que nós cuidemos uns dos outros. Não julguemos, não queiramos nós apontar entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Busquemos viver a nossa vida sob os desígnios de Deus, busquemos colocar a nossa vida em remissão diante de Deus e confiar que a boa semente de Deus alimenta a nossa fé e o nosso coração. Deixemos a palavra de Deus conduzir as nossas vidas e confiemos de que todo o mal vai passar e que nós viveremos o caminho de Deus. Que Deus seja louvado, que Deus esteja com você e que Deus acompanhe a cada dia nestes tempos difíceis a você, às pessoas que você ama, a sua família, aqueles que estão junto ou longe de você, acompanhando estes momentos difíceis. Que Deus abençoe e que nós vivamos entre o joio e o trigo, entre o bem e o mal, confiantes no amor de Deus, esforçados para seguir os caminhos do bem. Amém. Não arranque o joio ainda não, o trigo e o joio vivem ambos o perdão. Não arranque o joio ainda não, o trigo e o joio vivem ambos o perdão. Separar trigo do joio nunca foi nossa tarefa. Dividir irmãos e irmãos é grande engano e tentação. Todos somos trigo e joio, abrigados no Evangelho. Só a Deus cabe o juízo que vem pleno de perdão. Não arranque o joio ainda não, o trigo e o joio vivem ambos o perdão. Não arranque o joio ainda não, o trigo e o joio vivem ambos o perdão. O bondoso e o perverso somos todos a seu tempo,
pois o bem na nossa vida se confunde com o mal. Nosso peito é morada do acerto e do engano. Somos justos só por graça e pecadores por igual. Não arranque o joio ainda não. O trigo e o joio vivem ambos no perdão. Não arranque o joio ainda não. O trigo e o joio vivem ambos no perdão. Não nos cabe separar, excluir quem quer que seja, pois o trigo e o joio crescem cá dentro de nós. No abraço que perdoa, semeamos boa semente, inibindo a mão que lança uma semente entre nós. O juízo de Deus é perdoar, ignora essa graça quem juízo apressar. O juízo de Deus é perdoar, ignora essa graça quem juízo apressar. O juízo de Deus é perdoar, ignora essa graça quem juízo apressar. O juízo de Deus é perdoar. Convido você para, nesse momento, interceder junto a Deus pelas mais diversas situações de dor e sofrimento ao nosso redor, colocar diante de Deus nossas súplicas, nossas angústias, mas também, sempre de novo, não esquecer de agradecer as coisas boas que Deus nos dá e, inclusive, a força, a superação que Deus nos coloca a cada novo dia. Oremos. Senhor nosso Deus, com o coração grato nos achegamos a Ti. Tempos difíceis estes que estamos vivendo. E a Tua palavra hoje, através do Evangelho, nos incita a estarmos atentos entre o bem e o mal, sem cometer julgamentos errados, sem nos atrever a condenar, a julgar o nosso semelhante. Guarda-nos neste bom caminho. Faze com que nós sejamos o trigo semeado, pessoas de bem. Conduze-nos em nossa fé para que vivamos como pessoas que anunciam a Tua palavra, o Teu amor e a Tua misericórdia através de nosso viver, de nosso agir. Agradecemos, Senhor, porque Tu tens chegado até nós através da igreja, das meditações, dos programas disponibilizados. Agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra tem nos fortalecido a cada novo dia. Em Tuas mãos colocamos todas as situações de dor, angústia e sofrimento. São tantas, Senhor. Tu as conheces. Tu sabes agora de cada pessoa que em palavras ou em pensamento chega junto a Ti com suas súplicas, seus sofrimentos, suas dores. Acolha, Senhor, estas orações. Ajuda para que nós possamos a cada vez mais, confiantes em Ti, superar os desafios, as dificuldades do nosso mundo. Guarda-nos no bom caminho da Tua palavra e concede-nos a Tua infinita misericórdia. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
que seja feliz aquele que diz: eu creio também, Senhor. Nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. Senhor, que seja feliz aquele que diz: eu creio também, Senhor. Nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. Você que nos acompanhou até aqui, convido a receber a bênção de Deus. Faça esse gesto colocando suas mãos numa posição de recebimento, de entrega junto ao nosso Senhor, ao nosso bondoso Deus. Anuncio em nome de Deus a bênção como ministro desta Igreja de Cristo. O Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe a cada um e a cada uma de vocês. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a sua paz. Te abençoe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus te acompanhe, que você possa viver confiante de que Deus está com você. E saiba, o joio e o trigo estão no mundo, o bem e o mal estão aí. Esforce-se para ser o trigo, para ser uma pessoa de bem, e que Deus te acompanhe. Amém.